Olá pessoal, professor Rigueto voltando para vocês aí para nós darmos a continuidade ao rito da lei de drogas, agora na parte 6. Lembrando que nós trabalhamos aí a parte 1 com o histórico das leis de drogas, desde as ordenações filipinas até a 11.343 de 2006, legislação, né, que é o foco, obviamente, do que nós estamos trabalhando no dia de hoje. Né? Trabalhamos na parte 2, 3, 4, 2, 3 e 4, com as principais drogas, a parte mercadológica, falamos um pouquinho da maconha e da cocaína, incremento para vocês aqui dizendo, inclusive, que a maconha, né, na hora de ser transportada, por muitas vezes misturada com pó de café, misturada com mel, misturada pulverizada com óleo diesel, tudo para poder disfarçar o odor, né, para o cão farejador. Falamos da cocaína, falamos do crack, que é a desgraça, né, porque é o resto da cocaína. Não falei para vocês sobre o Oxy. O Oxy, na verdade, também foi conhecido como droga 2. Lembra como é que era feito a cocaína, o refino? Lembra que da cocaína nós tínhamos então o resto que fazíamos o crack? Pois é, ao fazer o crack também sobrava e eu fazia o Oxy, que era o resto do crack, chamado droga 2. Para descolar aquele produto da panela, eles misturavam combustível, né, gasolina ou água de bateria. O que estava acontecendo? Era vendida a R$2 a pedrinha, estava matando os seus consumidores e ela, logo em seguida que ela entrou no mercado, ela saiu. Aí nós falamos ainda na parte 3 sobre o êxtase, primeira droga sintética, na parte 4 falamos sobre o LSD, a droga, a cápsula do vento, ou cápsula do medo. E aí na parte 5, nós começamos a tratar da legislação. Nós abordamos o artigo 28, lembra o princípio da transcendentalidade, o Estado não pune aquele que causa mal a si mesmo, logo eu só vou punir você, né, se você portar a droga para o consumo, certo? Mas não automaticamente o consumo. Falamos do artigo 33 da lei de drogas, e aí lá no artigo 33 nós tratamos do caput, um crime na verdade com múltiplas condutas, 18 verbos, né? Tratamos do seu parágrafo segundo, o parágrafo primeiro trata da figura do cultivo, né? No 28 a figura do porte para o consumo, né? Lembrando obviamente que o 28 traz aquelas sanções de advertência, de serviço à comunidade, medida socioeducativa, depois a figura da demonstração verbal e da multa, não tem uma pena corporal. Isso não significa dizer que houve a descriminalização, mas sim, né, a despenalização da conduta, pois não haver, na verdade, a pena privativa de liberdade. Né? Uns dizem até que não houve a despenalização, porque é uma modalidade de pena, as penas restritivas de direito, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Então ela teria, sim, um caráter de pena ainda na figura do crime. Né? E depois, no 33, então, retomando, nós falamos do parágrafo 2º direto, que é o instigar, o induzir, instigar ou auxiliar, o parágrafo 3º, que é o uso compartilhado, o parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado, do qual, por óbvio, né, não é considerado hediondo, e não falamos, mas pincelamos rapidamente aqui do parágrafo 1º, que é a figura, na verdade, de quem faz a parte do cultivo, semeia, planta e assim por diante, a figura do tráfico de drogas. Pois bem, pessoal, nessa parte 6, agora aqui da legislação de drogas, tá? Eu tenho para tratar com vocês aqui o artigo 34, algumas particularidades, 35, 36, 37, 38 e 39, tá? Vamos lá então para o artigo 34, que é o artigo de fabricação. O artigo 34 fala assim, ó: fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Ele é um crime com pena de 3 a 10 anos de reclusão, né? É um crime com uma pena, de certa forma, também pesada, tem uma multa de 700 a 1.200 dias multa. E onde é que a gente tem que entrar nessa seara aqui? Para quem acompanhou na comarca de Camboriú o caso denominado como Breaking Bad, onde acusaram diversos jovens de tráfico de drogas, a fabricação de êxtase, dentre eles um engenheiro químico.
Esse engenheiro químico foi dado como incurso no artigo 33, no tráfico de drogas, porém o que ele em tese praticou e confessa, inclusive durante a instrução, é o 34. É no tocante, na verdade, à aquisição, porque ele adquire, possui, guarda, vamos dizer assim, maquinário, aparelho, instrumento destinado à fabricação da droga. E aí vem um detalhe que eu quero fechar com vocês, o 34. Cai muito em concurso. Se eu chegar na tua casa e encontrar o maquinário para a fabricação da droga, eu incorro no artigo 33. Se eu chegar na tua casa e encontrar a droga pronta, eu incorro no artigo... se eu encontrar um maquinário, 34. Se eu chegar na tua casa e encontrar a droga pronta, o artigo 33. Mas aí vem a pergunta. E se eu chegar na tua casa e encontrar de um lado o maquinário e do outro a droga pronta? Aí a alternativa do concurso diz, letra A, você vai responder por ambos os crimes em concurso material. Letra B, somente pela fabricação. Letra C, pela droga, pelo tráfico de drogas. Letra D, nenhuma das alternativas anteriores. A resposta certa é pelo artigo 33. É o princípio da consunção, onde o crime maior absorve o crime menor. Então o 34 ele acabou sendo um meio para o 33. Então eu só vou responder pelo 34, obviamente, se não houver a parte da destinação direta da droga, que é um dos riscos que nós temos no tocante ao caso do Breaking Bad. Porque nós tínhamos a fabricação, porém tínhamos aqui o 33. Eu lá, na verdade, na tese defensiva, busco junto ao juiz comprovar, na verdade, inclusive aquela disposição lá do artigo 29 do Código Penal, aquele que quis praticar a conduta mais leve não pode responder pelo resultado mais grave dos demais. Então a gente está tentando trabalhar nessa tese de que a conduta dele era tão somente ter o maquinário para a produção. E a produção em si, nem foi ele que fez, automaticamente o resultado seria dos demais que fabricariam e revenderiam a droga sintética a ser produzida. Tá? O 34, então, com pena de 3 a 10 anos de reclusão. O 35 é a associação para o tráfico. Essa associação para o tráfico tem uma relação hoje com o 288, que é a associação criminosa, e com o 29 do Código Penal, que é o concurso de crimes de pessoas. O 29 no concurso de pessoas diz que quando duas ou mais pessoas, quem, melhor dizendo, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, responde nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Estou falando, na verdade, de duas ou mais pessoas que somam um esforço para praticar o crime de maneira eventual, esporádica, e aí quem praticar o crime vai responder na medida de sua culpabilidade. 29. O 288 diz que 3 ou mais pessoas que pratiquem, se reúnam de maneira estável e permanente para a prática de crimes, incorrem na associação criminosa. E o 35, pelo princípio da especialidade, diz que associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer das condutas previstas no 33 e no 34. Então eu tenho a figura do tráfico e da fabricação, nas suas variáveis ali, entre 2 ou mais pessoas, diferente da associação do 288, de maneira reiterada ou não, é um misto entre a estabilidade do 288 com a eventualidade do 29. Aí eu trago a figura da associação criminosa. Normalmente o Ministério Público denuncia o agente pelo 33 e pelo 35. Tá? Tem pena, na verdade, de 3 a 10 anos e multa também, de 700 a 1.200 dias multa. Retificando ali, o 34 ele tem pena de 1.200 a 2.000 dias multa. Uma pena de multa bem elevada e depois eu explico como que ela funciona. O 35 com pena de 3 a 10 anos. O artigo 36 é uma sorte. Quem tem que agradecer aí o legislador é o Belo e o filho do Pelé, o Edinho, Porque eu vou explicar qual é a razão da coisa. Esse aqui na verdade é um cafezinho, olha só, com o patrocínio aqui da Barbearia do Rigueto. Tá? Não sou eu, é o meu pai, obviamente. Quem os homens e os meus alunos queridos aí que quiserem fazer barba, cabelo, com o patrocínio aqui do Rigueto, Barbearia do Rigueto, na Praia dos Amores. Você encontra, na verdade, na avenida principal da Praia dos Amores, à esquerda, bem próximo da praia, próximo ao lado de uma loja de surf, você vai encontrar a Barbearia do Rigueto, um baixinho de bigode lá, o homem manda bem na navalha, faz uma barba top e corta o cabelo top. Bom, passado o momento merchan, aproveitando o embalo, nós falamos aqui então do 36, que eu falei para vocês que o Belo e o Edinho, filho do Pelé, tem que agradecer o legislador. Porque na época não existia esse crime
Então o Belo e o Edinho foram denunciados, condenados, inclusive por associação ao tráfico, 35, que na época não era o 35, era o 14 na lei velha. O 36 ele trata do financiamento ao tráfico. Ele tem uma pena maior que a do homicídio, se você for para analisar. Tem uma pena de 8 a 20 anos de reclusão e uma pena de multa de 1.500 a 4.000 dias multa. Rigueto, mas o que é o financiamento? Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no 33 caput, parágrafo 1º e 34. É injetar o dinheiro. Foi isso, na verdade, que foi feito na época do Edinho e na época do Belo. Segundo a denúncia, na verdade, contra eles, os quais resultaram condenados, havia, na verdade, a injeção de dinheiro do pagode ou do futebol no mercado do tráfico. E como é um mercado que dá um retorno muito alto, chega a dar 400% de retorno, dependendo da droga que é comercializada, isso funciona como uma empresa. Você vai no mercadinho da esquina da tua casa comprar uma caixa de leite, vai pagar lá R$5 a caixa de leite. Por quê? Porque o revendedor daquela vendinha compra uma caixa, aqueles fardinhos assim, com 12 caixinhas. Você vai no mercado grande, no Angelone, assim, você compra essa mesma caixa de leite por R$2. Poxa, mas eu paguei 5, 2... Sim, o Angelone compra carretas com essa quantidade de leite. Então, para a droga funciona da mesma forma. Então nós vamos fechar aqui a nossa parte 6 da parte da lei de drogas, analisando o artigo 34, fabricação, a pegadinha que vai ter na prova entre o 34 e o 33, o 35, associação, e o 36, que é o financiamento. Voltamos daqui a pouco para trabalhar com 37, 38, 39 e algumas disposições ainda seguintes da legislação de drogas, beleza? Bons estudos, até a próxima!